ranqueando livros do Rafael Montes, do melhor ao pior. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Andy e esse é o Próxima Página. Desde que eu comecei o canal, eu queria fazer esse vídeo ranqueando os livros do Rafael, porque eu gosto muito da escrita dele, mas eu ainda não tinha lido todos os livros. Esse ranking ele vai ser só com os livros adultos, porque o Rafael ele tem livros infantis e tem também o Bom Dia Verônica, que é escrito com a Ilana Kazoy, que esse eu não li, pois confesso que fiquei com preguiça depois de ver a série. Então, esse eu não vou considerar, e nem os livros infanto-juvenis e infantis que ele tem. Eu vou tentar fazer uma resenha mais rápida de cada um para não ir tão fundo nos spoilers também, para quem ainda não leu, poder conhecer, mas não perder a graça do negócio, né? Então vamos lá. Os livros que a gente vai falar são Suicidas, de 2012, Dias Perfeitos, de 2014, O Vilarejo, de 2015, Jantar Secreto, de 2016, Uma Mulher no Escuro, de 2019 e Uma Família Feliz, de 2024. Então são 6 livros, né? Eu já vou começar colocando O Vilarejo em último lugar, mas deixando bem claro que eu não odiei esse livro em momento algum, tá? Eu gosto bastante. Ele é um livro bem curtinho ali, tem 100 e poucas páginas, e assim como todos os outros livros do Rafael, ele é muito fácil de ler. Diferente dos outros livros dele, esse é um livro de contos. Então são 7 histórias que se passam em um vilarejo e elas podem ser lidas em qualquer ordem. Ponto positivo, porque eu acho isso muito legal quando a gente tem diferentes organizações do texto. Esse vilarejo, ele está sendo dizimado ali pela guerra, pelo frio e pela fome. Então, as pessoas ali, elas começam a ficar meio doida, maluca das ideias. O ponto desses contos é que cada um deles se relaciona a um pecado capital. E isso pode ser legal ou não, dependendo do teu ponto de vista. Eu, particularmente, achei isso um pouco manjado, assim, sabe? As histórias são legais, mas nenhuma delas me causou, assim, um grande entusiasmo ou me provocou muitas reflexões, então por isso que esse é o meu 6º lugar. Em 5º lugar, eu vou colocar Suicidas, e eu sei que esse é o livro favorito de muita gente, mas confesso que eu tive um pouco de dificuldade de engatar na leitura e até de terminar ela. Eu acho que isso está muito relacionado ao momento que eu li também e por esse livro ser bastante gráfico. E eu até gosto, assim, de leituras mais pesadas, então eu ainda quero reler ele pra ter certeza sobre o que eu achei, sabe? Eu acho que alguns livros, eles precisam dessa releitura pra gente conseguir formar a nossa opinião completamente. Nesse livro, um grupo de jovens é encontrado morto em um porão. E aí, enquanto a polícia tenta descobrir o que aconteceu, o leitor ele tem acesso a um diário de um dos personagens, que vai relatando ali o dia a dia até chegar no fatídico dia da morte de todo mundo. Esse é um livro que ele é cheio de gatilhos mais pesados, como suicídio, né, óbvio, pressão psicológica, abuso de drogas e ainda outros, então é bom ficar bem atento antes de ler. O final desse livro eu gosto bastante porque tu fica pensando se o que tá escrito aqui é realmente ficção, sabe? O Rafael, ele gosta de brincar com o leitor, né? Outra coisa que eu gosto muito é que depois que tu lê vários outros livros do Rafael e tu lê esse aqui, dá pra ver que esse é o primeiro livro dele. Ele tem uma carinha, assim, de primeiro livro. E isso é bom porque a gente consegue ver a evolução do autor conforme ele vai publicando. Então, isso não é uma crítica de modo algum. Isso é uma coisa que me interessa porque eu, como uma pessoa que escrevo, gosto de ver o processo de desenvolvimento de outros escritores. Então, fica muito claro o quanto o Rafael vem se desenvolvendo conforme ele vai publicando novos livros. Em 4º lugar, eu vou colocar Dias Perfeitos. E aqui, gente, já começa a ficar difícil de escolher, porque eu gosto de todos na mesma proporção, assim, então é bem pau a pau ali, sabe? Esse livro ele foi adaptado pela Globoplay, inclusive, para uma série, e a adaptação é bem legal, eu gostei, e obviamente não é melhor que o livro, né, mas é divertida. Em Dias Perfeitos, a gente acompanha o Theo, que é um estudante de medicina ali, meio esquisitão, e a Clarice, que é uma jovem roteirista de mente e espírito livre. Eles se conhecem em um churrasco, e por a Clarice ser um pouco gentil com o Theo, ele acha que ela está dando abertura para ele. Alguém já conhece essa história?
Theo se apaixona por ela e o pior é que ele acredita que ela também se apaixonou por ele, mesmo ela não tendo se apaixonado. E fica tão obcecado por ela que ele sequestra ela e acaba simulando todo o itinerário de viagem que ela escreveu no roteiro dela. Esse livro ele traz muito daquela angústia assim de tu não saber o que vai acontecer, porque a todo momento eu ficava me perguntando se a Clarice ia se livrar dele, se ela ia conseguir fugir, porque ela é sequestrada, né? Então tem toda essa tensão na relação entre eles. O único ponto que eu não gostei muito nesse livro foi o final. E aí a série ganhou um pontinho ali. Achei que o final da série foi um pouco mais de acordo com as minhas expectativas. Eu não vou dizer quais eram as minhas expectativas pra não dar spoiler também. Mas eu acho que vale essa comparação, assim, são finais diferentes, bem diferentes, na verdade. E cada um tem a sua proposta. Fica a dica aí de ler e depois assistir a série. Em terceiro lugar, ele, Uma Mulher no Escuro. Livro que não à toa foi vencedor do Jabuti lá em 2020. Aqui a gente vai acompanhar a Vitória, uma jovem que testemunhou um crime brutal contra a família dela quando ela era apenas uma criança. Os pais e a família dela foram mortos. Então, mesmo depois de 20 anos passados desse crime, a Vitória ainda carrega muitos traumas com ela e muitas cicatrizes. E também por isso ela é uma pessoa muito reservada, assim, ela não tem muitos amigos. Na verdade, ela tem uma unidade de amigo. E ela não interage muito com as pessoas. O máximo que ela faz é ir na consulta com o psiquiatra e ali visitar a tia dela. Esse livro, ele é uma mistura de suspense psicológico com policial, porque ao mesmo tempo que a Vitória tá ao tempo inteiro lidando com as questões dela ali, com os traumas dela, ela também está investigando o que aconteceu com a família dela, quem que cometeu aquele crime contra a família dela. Porque esse assassino, ele volta a atormentar ela depois de muito tempo. E aqui, mais uma vez, o leitor ele fica ali criando diversas teorias sobre quem é o assassino e por que ele cometeu aquele crime, enquanto o Rafael fica rindo da nossa cara. Ele costuma fazer isso bastante, né? Em segundo lugar, eu vou colocar Uma Família Feliz. E, gente, eu sempre fico embasbacada, em choque, quando eu lembro que o Rafael Montes preveu toda a trend que rolou há um ano atrás sobre os bebês reborn. E eu digo isso porque a Eva é uma cegonha, que é a pessoa que fabrica, ou seria dar luz aos bebês reborn. Fica aí a dúvida. Enfim, a narrativa acompanha ali a Eva e a família dela, que a princípio parece uma família assim de comercial de margarina. Então ela tem um marido bonitão, que é cheio do dinheiro, e eles têm 2 filhas, que são filhas biológicas dele, né, as gêmeas. O livro ele se passa ali num condomínio de luxo da elite carioca, e a gente vê a vida da Eva virar de cabeça para baixo quando ela engravida de um bebê. Um dos pontos que eu mais gosto desse livro é que ele aborda alguns temas mais sensíveis, assim, tipo a idealização da maternidade, as diferentes pressões sociais que a mulher enfrenta e até o racismo. Para mim, esse livro também foi muito viciante porque o Rafael aqui ele já começa com os 2 pés na porta. Ele traz o capítulo final como se fosse o primeiro capítulo. Então a gente fica maluco para saber como que a Eva chegou naquele ponto de loucura de estar enterrando uma pessoa. Eu vou ler um trechinho para vocês. Nunca pensei que chegaria a esse momento. E eu estou aqui, destruída, acabada, morta por dentro. Enxugo os olhos e volto ao que estava fazendo, como uma funcionária diligente que não pensa, não hesita, só executa. Finco a pá na terra e vou abrindo a cova. E aí, amaram? Os capítulos seguintes ali, eles seguem a ordem cronológica normal, então a gente volta no tempo para quando estava tudo bem até o momento em que isso acontece no capítulo final. E aos poucos ali a gente vê ela ficando doida, maluca, por conta da cobrança do marido e por todas as necessidades que aquela família tem. Uma família com 2 crianças mais velhas, sendo que uma das meninas, que são gêmeas, ela tem uma doença autoimune, e daí ela tem mais o bebê recém-nascido, enfim, uma família feliz. E esse é aquele tipo de livro que tu vai desconfiar de todo mundo, da Eva, do marido, das amigas da Eva, de todos os personagens, até personagem que nem existe, tu desconfia, que inventando teoria na cabeça. Esse livro também tem um filme que é com a Grazi Massafera e o Renato Giannichini, mas eu não assisti. Se vocês assistiram, me contem o que acharam, se vale a pena assistir. Os livros do Rafael, eles são muito fáceis de se tornarem roteiros, né? Eu acho isso bem impressionante, assim, porque eu acho que ele já escreve pensando na adaptação, às vezes.
Em primeiro lugar, vocês já sabem, né? Mas não poderia ser outro. Me perdoem os haters, mas Jantar Secreto é o maioral. Uma obra-prima da literatura brasileira, tá? Foi com esse livro que eu conheci o autor e também é sempre com esse livro que eu indico para as pessoas começarem a ler ele. Ele traz bem o estilo da narrativa do Rafael, então ele é uma ótima porta de entrada para quem quer começar nesse universo. Jantar Secreto, ele acompanha um grupo de jovens que sai do interior do Paraná para viver na capital do Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e tentam se virar ali para pagar o aluguel e sobreviver numa capital, que é muito mais caro do que sobreviver no interior, né? Só que aí o dinheiro aperta, o aluguel atrasa e eles têm a brilhante ideia de fazer jantares secretos que são divulgados pela internet para uma elite carioca. Como um dos jovens ali entre eles é chefe de cozinha, tudo parece normal, né? Mas não, porque um dos personagens, que é o Leitão, faz o anúncio e na descrição do anúncio ele informa que eles vão estar servindo carne humana. Sim, carne humana. Surpreendendo todos eles, muitas pessoas se mostram interessadas e aí já viu, né? Um espiral de crimes que começa a acontecer um atrás do outro, é contrabando de corpo, matadouro clandestino, além de toda a relação ali que eles têm com a elite carioca, que é super excêntrica. Esse é basicamente um livro que traz uma situação muito maluca e que ela vai escalonando. Então, a suspensão da descrença é muito importante aqui, tá? Quando tu for ler esse livro. Porque senão vai perder a graça, tu vai questionar demais e não vai conseguir mergulhar na história. Então, esteja aberto para o que o Rafael está propondo aqui. Porque se a gente for pensar, será que eu faria um jantar vendendo carne humana só porque o meu aluguel atrasou? É claro que não, né, gente? Mas isso é literatura, isso é ficção. Então, vamos dar um voto e vamos ler com a mente aberta. Esse livro ele também tem alguns problemas, tá? De machismo e de gordofobia, que eu acho que quem já leu, já conhece, já sabe. Mas eu vou estar passando um pano pro Rafael aqui, vocês me desculpem, porque esse livro me deixou completamente viciada, eu não conseguia parar de ler até eu acabar. E eu engajei demais nessa história, eu achei a ideia muito boa, sabe? E acho também que ele resume muito o estilo do Rafael, que é um horror bem gráfico, assim, e temas absurdos que parece que saiu de uma novela das 8. Uma coisa que eu gosto dos livros do Rafael é que ele cria ali todo um universo dele. Então, vão ter personagens que se repetem, por mais que pequenos, assim, pequenos detalhes que um personagem fala do outro personagem que estava no outro livro, então eles têm essas conexões, ele traz esses easter eggs, assim, para o leitor. E eu acho que é muito por isso também que o Rafael acabou criando uma base tão grande de fãs, né? O Divo entrega, não tem jeito. E em breve vai sair A Estranha na Cama, que é o livro novo dele, eu já estou ansiosíssima para ler. Mas até lá, fiquem com este ranking e vão se preparando já lendo os livros anteriores, né? Então é isso, gente. Lembra de sempre que possível deixar o like, comentar e se inscrever no canal, que eu sei que tu ainda não tá inscrito. É, tu que não tá inscrito, por favor, se inscreva. Faz muita diferença. E é de graça. Porque toda quinta-feira tem vídeo por aqui. Um beijo e até mais.